a mais um vídeo no canal e bem-vindos a um novo quadro que a gente vai falar sobre serial killers, famosos ou não. Eu percebi que depois que saiu a série Dahmer, muita gente não conhece os casos dos serial killers mais famosos, então eu achei que seria interessante fazer um quadro aqui contando pra vocês as histórias mais bizarras, terríveis e horrorosas. Então assim, já fica um alerta de gatilho pra toda essa série. Esses casos não são brincadeira, principalmente o caso que a gente vai falar agora do John Wayne Gacy, também conhecido como Palhaço Assassino. Primeiro que assim, tudo sobre esse caso me deixa irritada. E também já vamos desmistificar a história de que ele era de fato um palhaço assassino que cometia os crimes vestido de palhaço. Isso não acontecia, com algumas exceções, mas é fato que ele falou um dia que palhaços conseguem se safar de assassinatos. Então, se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto. Então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que vocês sabem que também gostam desse tipo de conteúdo. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E se preparem, porque hoje a gente vai hablar muito. Vamos hablar muito sobre esse cara, com vários detalhes. Então assim, pega uma pipoquinha aí. E, gente, se vocês forem menores de idade, eu não quero saber depois de tia de criança que tá tendo que ir pra psicóloga porque tá assistindo meus vídeos. Acreditem ou não, já recebi mensagem assim. Então vocês sabem que meu conteúdo não é pra menor de idade, não é pra crianças. Tá bem claro, né, gente? Só quero deixar claro. Eu falei claro 300 vezes, mas como a gente vai começar esse quadro novo, que normalmente são casos bem mais pesados, fica o aviso. E agora, bora pra história. No dia 12 de dezembro de 1978, um garoto de 15 anos chamado Robert Pist estava trabalhando em uma farmácia junto com a colega dele chamada Kim. O Robert era ginasta, ele praticava esportes, ele gostava muito de fotografia. Ele inclusive estava trabalhando naquela farmácia meio período para guardar dinheiro para comprar um carro e também comprar uma nova câmera fotográfica. Nesse dia, já era tarde da noite, perto da hora da farmácia fechar, tinha um cara lá dentro com uma camiseta de flanela. A mãe do Robert já estava esperando ele do lado de fora, porque era aniversário dela. Eles iam sair da farmácia e ir para casa comemorar. Só que o Robert falou que esse cara tinha chegado para ele perguntando se ele tinha interesse em um trabalho como empreiteiro para fazer algumas reformas. Então o Robert foi até o carro da mãe, falou que ia conversar com um cara ali rapidinho e já voltava. A mãe dele ficou esperando, e aí o tempo foi passando, chegou a hora da farmácia fechar e o Robert não voltava. E aí, quando ela foi do lado de fora para procurar por ele, ele não estava em nenhum lugar. Passado algumas horas, a família decidiu finalmente ir declarar ele como desaparecido. Não tinha motivo algum para o Robert ter fugido. Eles passaram a noite toda procurando pelo filho e os pais do Robert estavam completamente atordoados. Não era do feitio dele fazer alguma coisa assim. A polícia então foi até a farmácia e reuniu uma lista de pessoas que tinha passado por lá naquela noite. Entre essas pessoas que estavam lá, tinha um cara chamado John Wayne Gacy. Então eles foram olhar os registros criminais dele para ver se tinha alguma coisa. Ele já tinha sido acusado de sodomia no Iowa, então isso colocou ele no topo da lista de suspeitos. E aí o tenente que estava cuidando do caso ligou na casa do John Wayne Gacy, que inclusive era um cara bem influente na cidade, e perguntou se podia conversar com ele. O Gacy falou que ele não podia, que ele tinha tido uma morte na família e que ele estava muito ocupado. E aí o Gacy ficou muito bravo. Ele falou: nossa, como assim? Vocês não respeitam uma morte? E jogou toda a culpa pra cima do investigador e eles meio que falaram: ok, vamos deixar quieto. Só que a casa do Gacy foi sendo investigada e vigiada durante os próximos dias. O Gacy sabia que em alguma hora ele ia ter que ir na delegacia prestar depoimento. Ele já tinha deixado bem claro que ele não queria ir até lá, mas aí na noite seguinte, por volta das 3 horas da manhã, o Gacy fala: quer saber? Vou dar uma passada lá agora. Então aí ele foi até a delegacia e quando ele chegou lá, obviamente não tinha ninguém. E ele chegou todo enlameado. O carro dele também estava cheio de lama. Não tinha ninguém para falar com ele naquela hora, então ele acabou indo para casa. O que eles não sabiam é que o Gacy estava todo cheio de lama porque ele estava ocupado desovando o corpo do Robert Pist. E aí o bizarro disso tudo é que o Gacy, apesar dele ter culpa
No dia seguinte, ele foi na delegacia de novo. E aí, no dia seguinte, quando ele foi interrogado, os policiais perguntaram se eles podiam investigar a casa do Gacy. Ele disse que não, mas ainda assim eles conseguiram um mandado de busca. Quando eles conseguiram esse mandado, eles estavam bem confiantes que iam encontrar o Robert vivo ainda. Talvez o Gacy só estivesse mantendo ele sob cárcere privado. Eles foram até lá e a casa do Gacy era bem estranha. Ele tinha vários quadros de palhaço pela casa e aí tinha um corredor marrom que ficava de frente à cozinha. Esse corredor tinha várias linhas amarelas e laranjas em zigue-zague que iam até o fundo. Na casa também foram encontrados livros que falavam sobre homossexuais, pedofilia, vários brinquedos sexuais. Também tinham brinquedos de tortura, correntes, algemas, todo tipo de coisa bizarra. Também tinha um esconderijo que ficava em um alçapão dentro do guarda-roupa deles. E aí, quando eles acharam esse esconderijo, eles falaram, com certeza a gente vai pegar ele aqui. Só que lá embaixo não tinha nada além de sujeira e um pó branco. Não tinha nada que incriminasse o Gacy. O Gacy também falava que ele nunca nem tinha conversado com o Rob. Ele ficava bem irritado quando os policiais perguntavam ou insinuavam qualquer coisa sobre isso pra ele. E ele sempre ficava se vangloriando, falando como ele era bem sucedido, bonito e rico, mas a polícia não conseguiu encontrar nenhum motivo para prender ele ali. Eles também encontraram alguns itens que eram de outras pessoas, inclusive um anel de formatura, que depois a gente vai voltar nele. Analisando os registros criminais do Gacy, eles perceberam que ele tinha sido acusado de sodomizar um garoto de 15 anos e ele ia pegar uma pena de 10 anos por isso, só que ele acabou ficando só 18 meses. Ele também tinha uma acusação pendente de lesão corporal em Chicago, que era a cidade onde eles estavam e a cidade onde o Gacy morava. E aí eles foram pegar mais detalhes sobre essa acusação de lesão corporal. A vítima era um cara chamado Jeffrey. Ele reportou que o Gacy tinha atraído ele pro carro dele, usado clorofórmio, e aí ele foi estuprado e depois foi largado com várias queimaduras pelo corpo. Naquele mesmo dia, o anel de formatura que eles encontraram na casa do Gacy foi relacionado a um garoto chamado John Alan Sick. Eles foram falar com a mãe desse garoto e ela disse que ele tinha desaparecido em 1977, um ano antes. E que vários itens do apartamento dele tinham desaparecido, incluindo uma TV da Motorola. Ela também disse que os investigadores informaram para ela, no mês seguinte do desaparecimento do filho, que ele tinha vendido um item pro John Wayne Gacy. Eles também notaram que um dos funcionários do Gacy usava o mesmo carro que o John. E aí, quando eles foram checar o registro desse carro, eles descobriram que, na verdade, aquele carro era do John. E aquilo estava muito estranho. Por que um dos funcionários do Gacy estava usando o carro de um garoto desaparecido? Só que o Gacy tinha uma estratégia. Ele sabia que ele estava sendo investigado pela polícia e ele decidiu fazer amizade com os policiais. Ele convidava eles para irem em vários restaurantes, em bares. E vocês devem estar se perguntando, tá, os policiais eram tão bobos assim de cair na deles? Depois a gente vai entrar mais na história de quem foi o John Wayne Gacy. Mas ele era um cara muito influente na sociedade. Ele não era uma pessoa que você desconfiaria que fosse um serial killer, como a grande maioria é. Então os policiais, a maioria deles estava desacreditada nessa história, que ele de fato tinha alguma culpa. E os outros que não estavam, aproveitavam essa oportunidade para tentar investigar ele mais a fundo, para ver se no meio dessas bebedeiras talvez ele acabasse soltando algo ou até confessasse algo. Ele também disse que, na verdade, ele estava sendo perseguido pelos policiais porque ele estava envolvido com algumas coisas políticas que os policiais não acreditavam ou não concordavam e por isso estavam tentando incriminar ele. E aí os investigadores falaram, tá bom, vamos conversar com esse funcionário do Gacy para entender sobre o carro. De acordo com ele, o Gacy tinha comprado o carro do John, o garoto desaparecido, porque ele estava precisando de dinheiro. E quando eles analisaram esse carro, eles descobriram que no porta-mala tinha um pequeno grupo de fibras que poderia ser de cabelo humano. E aí essas fibras foram enviadas para análise. Naquela mesma noite também foi realizada uma busca com 3 cães pastores alemães da polícia. 3 cães pastores alemães. Não sei se tá certo falar desse jeito, mas rimou. Eles são treinados, né, cães farejadores, pra tentar sentir o cheiro de cadáver, pra ver se em algum momento teve algum corpo no carro do Gacy, especialmente o do Robert, que tinha desaparecido. E aí eles investigaram os 3 carros dele. Em um dos carros, um dos cachorros deitou no banco traseiro. E ele deitar no banco de traseiro é a reação dele à morte. Então significava que em algum momento tinha um corpo ali. Então ele estava quase sendo capturado. Nos próximos dias, ele continuou convidando os detetives para restaurantes, para bares, e foi
foi aí que ele disse o seguinte: você sabe, palhaços podem se safar de um assassinato. Ele também começou a apresentar sinais visíveis de estresse com essa vigilância constante em cima dele. Então ele tava com a barba por fazer, ele parecia cansado, ansioso. Ele também tava bebendo muito. E ao invés dele confessar ou fazer qualquer coisa, ele fez o oposto. Ele foi contratar os advogados dele para mover uma ação de $750 mil contra o Estado por causa desse assédio que ele estava sofrendo da polícia. Nesse mesmo dia, vocês lembram da Kim, que trabalhava na farmácia junto com o Robert? Um recibo da farmácia que eles trabalhavam foi encontrado na casa do Gacy quando a polícia fez aquela busca. Quando ela foi contatada, ela disse que naquela noite ela tinha usado um avental e colocou o recibo no bolso. Depois ela deu esse avental pro Robert usar. E que o Robert estava usando esse avental quando ele saiu da farmácia para conversar com esse tal empreiteiro sobre o trabalho. E aí, isso era o oposto do que o Gacy tinha falado, que nunca tinha conversado com o Robert na vida. O funcionário do Gacy foi interrogado de novo e agora ele apresentou mais informações. Ele disse para os investigadores que o Gacy tinha pedido para ele espalhar vários sacos de cal embaixo do assoalho da casa dele. Então eles conseguiram compilar provas suficientes para fazer uma nova busca na casa dele. Nesse mesmo dia foi o dia que o Gacy propôs a ação civil pública contra o Estado. Os policiais foram até a casa do Gacy, ele tentou se mostrar cooperativo e também tinha um aparelho de TV que eles acreditavam ser do John, que tinha desaparecido, e o policial foi tentar anotar o número de série. Enquanto isso, ele foi até o banheiro e quando ele deu a descarga, ele disse ter sentido um cheiro de morte. Ou seja, um odor que seria característico de cadáveres em decomposição. Mas quem era esse tal de John Wayne Gacy? Ele nasceu em 1942. Filho do John Stanley Gacy e da Marion Elaine Robinson. Quando ele era criança, ele era um pouco acima do peso e pouco atlético. Ele tinha vários problemas de saúde, o que acabava ajudando ele a ganhar peso. Ele também tinha 2 irmãs e ele era muito próximo da mãe e das 2 irmãs, mas o relacionamento com o pai dele era muito difícil. O pai dele também era um alcoólatra que acabava agredindo a esposa e as filhas. Uma das primeiras lembranças que o Gacy tinha do pai foi quando ele tinha 4 anos de idade. Ele levou uma surra com um cinto porque ele tinha derrubado algumas peças do carro do pai sem querer. Teve uma outra ocasião em que o pai dele acertou ele com um cabo de vassoura na cabeça e isso deixou ele inconsciente por algumas horas. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele roubou um caminhão de brinquedo de uma loja. Quando a mãe descobriu, ela fez ele voltar até a loja, devolver o caminhão e pedir desculpas. E aí quando eles voltaram pra casa, a mãe dele contou pro pai o que ele tinha feito. E ele levou uma surra tão grande que a partir daí, a mãe dele se tornou muito protetora dele. Só que isso foi péssimo pro Gacy, porque daí ele começou a chamar ele de filhinho da mamãe e que ele provavelmente viraria um bicha. Em 1949, o pai dele ficou sabendo que ele e um amigo foram pegos tocando sexualmente uma outra garota. O pai dele chicoteou ele com um amolador de navalhas como punição. Eu nem sei o que é isso. Ou seja, dava pra ver que o Gacy apanhava muito, ele tinha muito medo de tudo que ele fosse fazer, ele não conseguia conversar com o pai, apesar de ser próximo da mãe. E aí ele começou a ser abusado por um amigo do pai dele. Era um empreiteiro que levava o Gacy pra passeios na caminhonete dele. E enquanto eles estavam nesses passeios, ele aproveitava pra tocar o Gacy de forma inapropriada. E ele ainda era criança, ele se sentia muito mal, só que ele não conseguia falar pro pai dele sobre isso, porque ele sabia que ele ia ser o culpado, ele que ia apanhar. Então ele acabava deixando que isso acontecesse. Lembrando que é importante contar a história da vida desses serial killers pra gente entender, mas isso não justifica nada do que eles fizeram, né? Acho que fica bem claro pra todo mundo isso, né? Entre os 14 e 18 anos de idade, ele passou por vários problemas de saúde. Ele estava sempre no hospital. Muita gente achava que, às vezes, essas doenças eram meio que psicológicas para chamar a atenção do pai, mas ele tinha mesmo muitos problemas de saúde. Os problemas de saúde dele nunca foram bem diagnosticados, mas isso atrapalhou ele até na escola, porque ele faltava muito às aulas por causa dessas doenças. E aí, chegou um dia que ele teve uma briga muito feia por causa do motor do carro do pai. Ele foi extremamente humilhado pelo pai dele, e aí ele saiu de casa. Só que ele nunca mais voltou. As irmãs ficaram se perguntando para onde ele tinha ido e foram receber notícias dele só dias depois. Ele tinha se mudado para Las Vegas. Finalmente, ele não aguentava mais aquele estresse que o pai dele proporcionava para ele o tempo todo. Então ele decidiu que ele ia tomar conta da própria vida e arrumar um emprego. Só que esse emprego que ele arrumou era como atendente de necrotério. E aí quando ele chegou para conseguir esse emprego, ele não tinha onde ficar, ele não tinha casa, ele explicou a situação pro dono. E aí o dono falou: "Bom, a gente tem um quarto ali atrás da sala de embalsamento. Se você quiser, você pode ficar dormindo ali."
E aí o Gacy decidiu que isso seria uma boa ideia. Foi aí que ele começou a ter mais contato com a morte, com cadáveres. Ele basicamente dormia junto com os cadáveres. E teve uma noite que ele se pegou acariciando um cadáver masculino. Isso deu uma sensação de choque pra ele e mais tarde na vida ele admitiu que umas 2 vezes ele tinha se envolvido em atos de necrofilia. Ele justificou isso dizendo que os cadáveres que ele profanou eram apenas coisas mortas que não diriam nada a ninguém. E aí quando ele ficou em choque de ter tocado esse cadáver, ele decidiu ligar pra mãe dele e perguntar se estava tudo bem e ele voltar pra casa. A mãe conversou com o pai e ele disse que ele podia voltar pra casa, então ele foi. Quando ele voltou pra lá, ele foi pra universidade, se formou e conseguiu um emprego em uma empresa de calçados. O pai da mulher dele era dono de vários restaurantes do KFC, então ele se mudou para Waterloo para poder administrar alguns desses restaurantes. E não se enganem, tá? O Gacy era um cara muito bem sucedido nos negócios. Tudo que ele se envolvia dava certo. Ele tinha dinheiro, ele realmente acabava se cuidando, ele era conhecido na comunidade. No mesmo ano em que ele casou com essa mulher, ele também teve a segunda relação homossexual dele. Depois de casado, ele acabou tendo 2 filhos com a esposa, e ele descreveu esse momento da vida dele como perfeito. Ele estava feliz que ele finalmente tinha conseguido a aprovação do pai. Ele até fez uma visita na casa dos pais, e o pai dele até pediu desculpa por todo o abuso físico e verbal que ele tinha cometido contra o filho. E também disse com muito orgulho que ele estava errado sobre o Gacy. Apesar de ser considerado um momento perfeito na vida do Gacy, essa época em Waterloo também envolvia várias coisas meio sombrias. Inclusive prostituição, pornografia e muitas drogas. Ele frequentemente traía a esposa dele com várias prostitutas locais. Ele também abriu um clube no porão dele que ele permitia que os funcionários fossem pra lá pra jogar sinuca, beber. Ele empregava nos restaurantes de KFC jovens, tanto homens quanto mulheres, mas ele só socializava com os homens. Esses jovens eram de 14 a 21 anos e várias vezes ele fazia piadinhas com conotações sexuais. E aí, se o garoto que ele tinha feito essa piadinha ficasse meio assim, ele falava, não, é só brincadeira, nada demais. E aí, em agosto de 67, ele cometeu a primeira agressão sexual. A vítima era um garoto de 15 anos chamado Donald Voorhees. Ele levou o garoto até a casa dele com o pretexto de mostrar filmes pornográficos pra ele. E aí, ele foi embebedado e o Gacy forçou ele a fazer sexo oral nele. Nos meses que se seguiram, ele fez a mesma coisa com vários outros jovens. Ele até conseguiu convencer alguns garotos que ele estava fazendo uma pesquisa sobre homossexuais. E aí, alguns dos adolescentes, para participar dessa pesquisa, recebiam um pagamento de até $50. Em março de 1968, esse garoto que tinha sofrido agressão sexual contou pro pai o que tinha acontecido. E aí, o Gacy foi denunciado para a polícia. Foi aí que ele foi acusado de sodomia e pegou 10 anos de prisão, no qual ele só cumpriu 18 meses. E assim, bizarro, né, gente? Porque se ele tivesse ficado preso pelos 10 anos, tantas vítimas iam ter sido poupadas. Mas o Gacy não deixou barato a acusação do Jason, não. Ele convenceu um dos empregados dele, o Russell, a ir surrar o Jason para desencorajar ele de testemunhar contra o Gacy no tribunal. E aí o Russell foi lá, atraiu o Jason para um lugar bem ermo, borrifou spray de pimenta nos olhos dele e espancou ele de forma que ele ficou muito machucado. Mas o Jason conseguiu escapar, foi direto para a polícia. Ele denunciou o Russell, que foi preso também no dia seguinte. O Russell contou pra todo mundo que o Gacy que tinha mandado ele fazer aquilo. Quando o Gacy foi preso, ele passou por um teste psiquiátrico e eles determinaram que ele tinha traços de psicopatia e sociopatia. Eles também concluíram que o comportamento dele provavelmente o colocaria repetidamente em conflito com a sociedade e que ele era mentalmente capaz de estar em um julgamento. Agora, me diz, como que o médico fala isso, que ele sempre ia ter problemas para conviver em sociedade e ainda assim ele é solto depois de 1 ano e meio preso? No dia em que ele foi sentenciado e condenado, a esposa dele pediu o divórcio. Ela também pediu pensão alimentícia e a guarda total dos filhos. O tribunal concedeu tudo isso para ela. Depois que ele se separou da esposa, ele nunca mais viu os filhos e nem procurou ver também. Só que depois de preso, ele se tornou um prisioneiro modelo. Inclusive, ele até alcançou a posição de cozinheiro-chefe na prisão. E aí tava todo mundo tipo, meu Deus, ele é ótimo, ele é um querido. Como que ele fez tudo isso? Não fez, tá tudo bem ele voltar pra sociedade. Claro que não. Assim, eu juro que eu entendo que nessa época a gente não tinha um estudo mais profundo de psicopatas, de serial killers, nem nada. Mas a manipulação tá aí pra gente ver nessa história
do começo ao fim. 24 horas depois dele ter sido libertado, ele se mudou de volta para Chicago para morar com a mãe. Assim que ele chegou, ele logo conseguiu um emprego como cozinheiro em um restaurante. O pai dele também faleceu e o Gacy se sentiu muito culpado pela morte do pai. Ele acreditava que o pai dele tinha morrido de desgosto depois que viu que o filho dele tinha ido para a prisão. Só que, na verdade, ele tinha morrido por um problema no fígado graças à bebida. As irmãs do Gacy tentaram explicar isso pra ele, que ele não tinha culpa nenhuma, mas ele nunca acreditou. Ele levou essa culpa pro resto da vida. Pouco depois dele voltar a morar com a mãe, ele se casou de novo e aí ele largou o emprego como cozinheiro e abriu a própria construtora. A construtora se chamava PDM Contractors. E essa construtora começou a crescer muito. O que era só um pequeno trabalho de reforma no começo, se estendeu para decoração, para pintura. Ele estava crescendo cada vez mais, contratando cada vez mais funcionários. E também enriquecendo, né? E aí, no dia 2 de janeiro de 1972, ele acabou buscando um garoto chamado Timothy Jack McCoy, de 16 anos. Ele estava no terminal de ônibus de Chicago. O Timothy estava precisando seguir viagem, mas ele não tinha onde passar a noite. Então o Gacy, super legal, foi lá e falou: você pode dormir em casa se você quiser. E o Gacy não tentou nada contra ele. O menino estava dormindo no outro quarto, e aí no dia seguinte, de acordo com o relato do Gacy, o garoto acordou e foi acordar o Gacy com a faca na mão. E aí o Gacy pulou da cama, desesperado, os dois começaram uma luta e o Timothy, sem querer, machucou com a faca o braço do Gacy. Só que isso deixou o Gacy muito irritado. Ele então torceu o pulso do Timothy, pegou a faca da mão dele, bateu a cabeça dele contra a parede e depois de algum tempo de luta, ele pegou aquela faca e esfaqueou o Timothy diversas vezes no abdômen. Daí o Gacy se levantou, foi até a cozinha, viu uma caixa de ovos aberta e um pedaço de bacon ainda para ser cortado. O Timothy também tinha colocado a mesa para 2. E aí o Gacy finalmente se deu conta. O Timothy tinha ido no quarto para acordar ele, para chamar ele para tomar café da manhã, e ele acidentalmente estava com a faca de cozinha na mão. Só que o Gacy achou que ele estava lá com a intenção de machucar ele e acabou matando o menino. Ele acabou enterrando o corpo do Timothy embaixo do assoalho da casa e depois cobriu o corpo dele com uma camada de concreto. Em 1973, o Gacy e um cara que trabalhava para ele viajaram juntos para a Flórida. Eles foram ver uma propriedade que o Gacy tinha comprado. Na primeira noite em que eles estavam lá, o Gacy estuprou esse garoto no quarto do hotel. Como resultado, o garoto ficou com tanto medo que se recusou a dormir com ele. Ele foi dormir na praia. Quando eles voltaram para Chicago, um dia, quando o Gacy estava em casa, esse garoto foi até a casa dele e espancou ele. A sogra do Gacy viu aquela cena e chamou a polícia impedindo que aquelas agressões continuassem. E aí, quando a esposa dele perguntou por que o garoto tinha ido lá bater nele, ele só disse que tinha se recusado a pagar o menino por um trabalho mal feito que ele tinha acabado. Então ninguém acreditava que o Gacy tinha qualquer envolvimento com alguma coisa. Os vizinhos dele consideravam ele uma pessoa muito simpática e sociável. Ele organizava várias festas locais, ele se tornou ativo na polícia e ele começou a trabalhar como palhaço. Ele tinha 2 personagens diferentes. E aí ele ia em hospitais fazer caridade vestido de palhaço. Ele também participava de festas infantis. Os 2 personagens dele eram o Pogo e o Patches. Ele fez as próprias roupas dele e aprendeu a aplicar maquiagem nele mesmo. O Pogo era um palhaço mais feliz, mais para as crianças. Já o Patches era mais sério. Já em 1975, o Gacy falou para a esposa que ele era bissexual. Eles tiveram relações sexuais e aí o Gacy falou assim: tá bom, essa foi a última vez, tá? A gente não vai mais ter relações sexuais. E aí a esposa dele ficou tipo, como assim? A partir daí, nas próximas noites, ele voltava tarde, quase todos os dias, dizendo que ele estava trabalhando. E a esposa dele começou a notar que ele estava levando adolescentes para a garagem deles e também começou a encontrar várias revistas e outras coisas de pornografia gay. O Gacy não permitia que ela entrasse naquela garagem, mas ela já tinha visto coisas suspeitas lá dentro, tipo cordas, algemas, e ela não queria se meter nesses negócios, ela nunca confrontou ele com relação a isso, até para ele não descobrir que ela estava entrando na garagem. Mas talvez, se ela tivesse confrontado ou até tivesse denunciado isso, ela poderia ter parado vários dos assassinatos. Mas ela não sabia o que estava rolando aí. E os dois acabaram se divorciando consensualmente. E aí, o modus operandi do Gacy, com o tempo, se tornou muito padrão de usar algemas. Depois que ele dopava a vítima com drogas, bebidas e ganhava a confiança delas, ele começava a sugerir o uso de algemas. Ele também falava que esse era um dos números dele como palhaço. Então ele falava
falava que ele ia colocar as algemas pra mostrar como sair delas com um truque. E aí a pessoa ficava lá algemada até ele revelar que o truque pra se livrar das algemas era ter a chave. E a chave tava com ele. E aí, depois disso, ele procedia a estuprar e torturar a pessoa. E aí ele terminava isso com o truque da corda, que consistia em colocar uma corda em volta do pescoço deles. E a vítima era estrangulada até a morte. Depois do divórcio dele, os vizinhos começaram a ficar conscientes de que algo estranho estava acontecendo. Esse comportamento incluía ele sair de casa nas primeiras horas da manhã, as luzes se acendendo e apagando em horários atípicos e também a presença de vários jovens na casa constantemente. A maioria dos assassinatos que ele cometeu foram nos anos de 76 a 78. E eu não vou entrar em detalhes de todos, porque ele foi acusado no final de ter matado 33 pessoas. Então são muitos casos. Eu vou falar as informações mais relevantes. Não que não seja relevante algumas vítimas ou não, mas o modus operandi dele era muito parecido. Então vocês podem levar isso como ele fazendo com praticamente todos. No dia 30 de dezembro de 1947, o Gacy raptou um estudante chamado Robert Donnelly, de 19 anos, e levou ele para casa. Ele estava num ponto de ônibus e foi levado até a casa dele sob a mira de uma arma. E aí ele foi estuprado, torturado. Depois o Gacy encheu a banheira e ficava afundando a cabeça dele lá constantemente. Ele perdia a consciência, o Gacy fazia ele voltar à consciência para repetir essa tortura. Só que esse cara sobreviveu, tá? Depois ele testemunhou no julgamento dizendo que ele pedia pro Gacy matar ele para acabar logo com isso. Depois de várias horas dessa agressão e tortura, o Gacy tirou as algemas dele, levou ele pro trabalho e deixou ele livre. E aí eu fico me perguntando por que o Gacy teria feito isso e depois deixado o rapaz ir. Ele não estava com medo de ser incriminado de novo, mas na minha opinião, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas lendo essa história e pesquisando sobre isso, eu acredito que o Gacy já estava tão confiante que ele conseguia se safar de assassinatos e de agressões, até mesmo porque quando ele foi preso, ele nem ficou todo o tempo na cadeia, que ele não se importava. Ele achava que mesmo que alguém acusasse ele de alguma coisa, ele ia conseguir manipular os investigadores e os policiais para deixar ele livre. E isso aconteceu durante bastante tempo. Esse garoto denunciou o ataque e o Gacy foi interrogado sobre isso. Ele admitiu que aquilo tinha acontecido, mas ele disse que foi tudo consensual. E aí a polícia falou: verdade. E nenhuma acusação foi feita. Lembrando que, como eu falei pra vocês, as primeiras vítimas do Gacy, todas eram enterradas embaixo do assoalho da casa dele. Então vocês imaginam, tá? Depois que ele matava as vítimas, nas primeiras horas, na primeira noite ali, elas ficavam embaixo da cama dele. Então ele dormia com o cadáver embaixo da cama. Depois ele colocava embaixo do assoalho e jogava bastante cal pra tentar fazer com que a decomposição fosse mais rápida. Imagino também que por causa do cheiro. Mas ele basicamente vivia na casa dele, em cima dos corpos. Só que a casa dele não era tão grande assim. Chegou uma hora que não tinha mais espaço embaixo do assoalho para tantos corpos. Ele disse que teve a ideia de começar a colocar no sótão, mas ele estava com medo, por causa dos fluidos do cadáver, que aquilo talvez não fosse fazer tanto sentido, né? Talvez ia meio que derreter o teto, sei lá, ou causar uma infiltração, um mofo. E aí ele passou a jogar os cadáveres em um dos rios de Des Plaines. Em março de 1978, agora a gente tá chegando mais perto da hora em que o Gacy foi capturado. Ele atraiu aquele cara que eu falei pra vocês, o Jeffrey, pro carro, e aí ele usou clorofórmio, deixou o garoto desacordado, e ele foi abusado sexualmente. Ele foi muito torturado também, incluindo com velas acesas, chicotes. Ele disse depois que esse clorofórmio causou danos permanentes no fígado dele. Só que o depoimento do Jeffrey foi determinante pro Gacy ser pego. Ele conseguia lembrar de algumas partes do caminho onde o Gacy tinha levado ele, e o Gacy nessa hora estava saindo de carro com um pouco de maconha. A polícia estava desconfiada que talvez o Gacy fosse cometer algum ato contra a própria vida, mas já já a gente vai falar mais sobre isso. No dia 20 de dezembro daquele ano, o Gacy foi no escritório dos advogados dele. Ele ia discutir o progresso daquela ação civil que ele estava preparando contra a polícia. Ele pediu uma bebida para os advogados, ele começou a beber um uísque, e aí os advogados perguntaram o que ele queria discutir com eles. E aí ele pegou uma revista que estava ali e apontou. Nessa revista tinha um artigo sobre o desaparecimento do Robert Pist. E ele disse: esse menino está morto. Ele está em um rio. Durante as horas seguintes, ele deu uma confissão que durou até as primeiras horas da manhã. Ele disse para os advogados que ele tinha sido juiz, júri e executor de muitas pessoas. E que a maioria delas estavam enterradas em espaços embaixo do assoalho da casa dele e no rio Des Plaines.
Algumas das vítimas ele se referiu pelo nome. Grande parte ele considerava prostitutos, mentirosos e pessoas que lhe daria o truque da corda. Ele também disse que às vezes ele acordava para encontrar garotos estrangulados no chão, com as mãos algemadas nas costas. Sobre o Robert, ele disse que colocou um torniquete no pescoço dele. Também disse que o Robert estava chorando e com medo. Como ele estava bêbado, ele acabou adormecendo no meio da confissão e o advogado marcou uma consulta psiquiátrica para ele no outro dia às 9 da manhã. E aí quando ele acordou no dia seguinte, perguntaram para ele sobre a confissão de ter matado mais de 30 pessoas que ele falou na noite anterior. Ele falou: não posso pensar sobre isso agora, tem outras coisas para fazer. E aí ele saiu do escritório dos advogados para cuidar dos negócios dele. Quando ele saiu do escritório, ele foi até um posto de gasolina para abastecer o carro e ele também comprou maconha de um dos atendentes. Esse atendente disse que o Gacy falou: o fim está próximo, no caso o fim para ele. Esses caras vão me matar. Aí ele foi pra casa de um empreiteiro, colega dele, e ele começou a chorar. Ele disse: assassinei 30 pessoas, mais ou menos. Ele tava indo de carro pra vários lugares naquela manhã e algumas pessoas que viram ele dirigindo falaram que ele tava com um rosário na boca. E a polícia, nesse meio tempo, tava tentando conseguir um mandado pra voltar a olhar a casa dele pra ver se conseguia encontrar o corpo do Robert embaixo do assoalho. A polícia ficou com medo dele tirar a própria vida, então o carro dele foi apreendido por causa dessa posse de maconha. Os policiais falaram: bom, pelo menos agora a gente tem alguma coisa pra prender ele, pra manter ele aqui, ele não fazer nada e a gente vê se consegue acusar ele desses assassinatos. Quando eles chegaram na casa do Gacy, eles descobriram que o assoalho estava alagado. Ele tinha feito aquilo de propósito. Eles esperaram toda aquela água ser drenada e um dos investigadores entrou lá embaixo pra ver. Em minutos, ele estava coberto com carne em decomposição e ossos de um braço humano. E aí ele imediatamente gritou que eles poderiam acusar o Gacy de assassinato e que aquele lugar estava cheio de crianças. Lembrando que as vítimas do Gacy eram todos homens jovens de 14 a 21 anos. E aí, no dia 22 de dezembro de 1978, o Gacy confessou que desde 1972 ele teria matado de 25 a 30 pessoas. Muitos deles eram atraídos para a casa do Gacy com a proposta de um emprego. E ele descreveu exatamente o que ele fazia. Assim que eles chegavam na casa do Gacy, as vítimas eram algemadas ou amarradas de alguma outra forma, depois estupradas e torturadas. Para abafar os gritos das vítimas, ele colocava pedaços de pano ou outros itens em cima da boca deles. Algumas das vítimas foram afogadas na banheira antes de serem reanimadas. Ele disse que com apenas algumas exceções, todas as vítimas morreram entre 3 e 6 da manhã. Quando ele foi interrogado especificamente sobre o Robert, ele disse ter estrangulado ele na noite do dia 11 de dezembro. Ele também admitiu ter colocado o cadáver para dormir do lado dele na cama antes de ir desovar o corpo no rio. No dia 6 de fevereiro de 1980, começava o julgamento. Ele foi acusado de 33 assassinatos. Ele também passou por uma série de testes psicológicos e os psiquiatras determinaram que ele era apto a ser julgado. E aí ele tentou convencer os psiquiatras e a promotoria de que ele sofria de distúrbios de personalidades múltiplas. Ele também pediu para falarem que ele sofria de esquizofrenia paranoide, mas os psiquiatras falaram: não, você tem plena capacidade de ser julgado, você não vai ser mandado para um hospital psiquiátrico. Os jurados deliberaram por menos de 2 horas e já consideraram o Gacy culpado. Ele foi condenado a 12 sentenças de pena de morte. A data inicial da execução tinha sido marcada para o dia 2 de junho de 1980, mas vocês sabem que quando sai a sentença da pena de morte, não é imediata que a pessoa é morta, né? O Gacy mesmo ficou 14 anos no corredor da morte, ele fez várias apelações dessa sentença, ele tentou sair dessa várias vezes. E aí ele começou a falar também que ele era inocente, tá? Ele falou que ele tinha álibi pra todos aqueles casos, que ele tava sendo preso injustamente. E enquanto ele tava preso, ele também começou a pintar. Os temas que ele pintava variavam, mas a grande maioria era de palhaços. Alguns era ele mesmo, o Pogo. E, inclusive, gente, se vocês forem assistir o vídeo que eu fui no Museu Assombrado do Zach Bagans, que fica em Las Vegas, nesse museu ele tem uma sala para serial killers e ele tem algumas das pinturas originais do Gacy. É bem assustador. Essas pinturas foram vendidas em leilões de $200 até $20 mil. Tem louco pra tudo, né? Tem gente que quer comprar esse tipo de coisa. Ele não ganhava nenhum dinheiro com essas pinturas, né? Óbvio que o dinheiro não ia pra ele, mas ele falava que o objetivo desses quadros era trazer alegria pra vida das pessoas. No dia 9 de maio de 1994, ele foi transferido para ser executado sob injeção letal. E aí ele teve a última refeição antes da morte. Ele decidiu comer um balde de KFC. Ele também pediu uma dúzia de camarões fritos, batatas fritas, morangos frescos e uma Coca-Cola
Diet. A morte dele foi confirmada e o cérebro dele foi removido. Ele tá na posse de uma mulher chamada Helen Morrison. Ela já tinha entrevistado ele e ela queria isolar traços violentos de assassinos, então ela tava fazendo pesquisas com esse cérebro. O corpo dele foi cremado depois da execução. Enquanto ele tava preso, ele também ganhou vários fãs e admiradores, como a grande maioria dos serial killers ganha. Ele também deu várias entrevistas, ele tava gostando desses minutos de fama, e também tem uma história bem trágica de um garoto chamado Jason Moss, que entrevistou o John Wayne Gacy, entre outros serial killers. Tem até um vídeo no canal só sobre a história dele, mas ele tinha muito interesse sobre serial killers, então ele começou a mandar cartas para esses caras na prisão, tentando fingir ser a vítima perfeita. E a pessoa que ele mais se relacionou por cartas foi o John Wayne Gacy. Mas o Gacy conseguiu manipular ele de uma forma que ele realmente se tornou uma vítima. Ele até foi visitar ele na cela e quase foi molestado pelo Gacy, que tinha conseguido comprar um dos guardas da prisão para não abrir a porta quando o Jason quisesse sair. Então, assim, ele era um cara extremamente manipulador, ele é um psicopata escrito. É até triste pensar que ele era um cara, tipo assim, ele era um cara muito bem sucedido. Ele tinha vários negócios, trabalhava com a igreja, trabalhava em projetos sociais. Ele tinha tudo pra ser um cara do bem. Mas aí você virava a chavinha e ele tinha uma segunda vida completamente diferente que ninguém imaginava. A irmã do Gacy deu algumas entrevistas, participou até de documentário depois que ele foi preso. E ela conta que quando ele foi preso, ela olhou pra ele e ela viu outra pessoa. Ela nunca imaginava aquilo. E realmente, né, tem vários casos assim que os membros da família, até a esposa principalmente, muita gente se pergunta como que o marido estava fazendo todas essas coisas e ela nem desconfiava. Mas eu acho que ninguém desconfia que a pessoa que você tá junto, que você ama, é um assassino, que tá fazendo mal para outras pessoas. Então ele conseguiu esconder isso muito bem durante muito tempo. Principalmente por ele ser um cara manipulador e carismático. Algumas pessoas alegam que durante essas sessões de tortura, enquanto ele levava os jovens para casa, ele se vestia de palhaço. Mas, bom, primeiro que a gente não tem nenhuma pessoa que sobreviveu para afirmar isso, e as pessoas que escaparam não falaram nada relacionado. Então, assim, toda essa história de palhaço, assassino, na verdade é só porque ele se vestia de palhaço para trabalhos sociais. Não quer dizer que ele realmente era um palhaço assassino. Bom, eu acho essa história terrível, eu fico chocada com cada detalhe, com tantos anos que isso se estendeu. E, bom, quero muito saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acharam também de vídeos assim, um pouco mais longos, contando as histórias de serial killers. Se foi algo que vocês gostaram, comentem aí pra gente continuar com esse quadro. E deem sugestões de outros casos que vocês querem ver no canal. E até a próxima.